Deus, Deus nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele me concedeu a bênção nessa manhã de estar com o encargo da palavra nessa primeira reunião sem as máscaras. Então é maravilhoso rever os irmãos depois de tanto tempo. Martin Lloyd Jones, ele dizia acerca do púlpito ali na capela de Westminster. O púlpito era um púlpito enorme. No seu comentário aos Romanos, você pode ver esse púlpito lá na capa do livro. Aí ele dizia que era um púlpito bom, desde que você fosse até ali preparado. Porque se você subisse naquele púlpito grande, despreparado, ele particularmente se sentia como se estivesse nu. É assim que eu me sinto nessa manhã também, sem a minha máscara. Graças a Deus que o Senhor tem nos conduzido em triunfo, né? Louvado seja o Senhor. Vamos abrir em Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 16, desculpa. Evangelho de Marcos capítulo 16. É o último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. O contexto aqui é a ressurreição do Senhor Jesus. As mulheres vão até o túmulo e chegam lá, a pedra foi revolvida e há um anjo ali esperando por elas. Então essas são palavras proferidas por um anjo, certamente comissionado pelo Senhor Jesus. Então poderíamos dizer que são palavras do Senhor Jesus. O anjo é um mensageiro de Deus, e o que se espera de um mensageiro é que ele seja fiel na transmissão daquilo que lhe é confiado. Nesse caso, as palavras do próprio Senhor Jesus. Então, em Marcos capítulo 16, versículo 7, o anjo diz assim àquelas mulheres: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. No 6, o anjo diz a elas: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. E o 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Quando me preparava para o compartilhar dessa manhã, e me detive nesse texto, senti que esse era o texto para essa manhã, o Senhor, como que de uma maneira terna e sublime, me falou ao coração, lembrando-me ali do livro de Êxodo, quando há aquele encontro notável entre Deus e o homem, entre Deus e Moisés. Vocês se lembram da história, como Moisés viu aquela sarça, aquele arbusto pegando fogo? Aquilo era algo corriqueiro. A temperatura era tão alta que aquele tipo de arbusto era normal, absolutamente normal, ele inflamar-se, ele pegar fogo e ser consumido. Então Moisés ali, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele olha uma vez e vê aquela situação absolutamente corriqueira. E ele continua o seu trabalho. E daí a pouco ele olha de novo e aquilo ainda continua a se queimar. E daí a pouco ele olha de novo e olha de novo. Foi isso que chamou a atenção dele. E aí ele vai, e quando ele chega perto daquele arbusto, a voz de Deus diz para ele: Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Esse é o sentimento que se apoderou de mim quando eu meditava nesse versículo, esse pequeno versículo, um simples versículo da palavra de Deus, mas era um sentimento de que eu estava, e espero também que isso possa cativá-los nesse sentido, de que eu estava diante de algo que é santo, algo que é sublime. Essas palavras proferidas pelo anjo, e certamente eu creio de todo o meu coração que esse anjo, ele seguiu à risca as palavras que o Senhor lhe disse para falar. Ele não foi como alguns de nós, infiel aqui e ali, na transmissão de uma mensagem.
uma vez, há muitos anos atrás, na década de 80, fazendo um curso numa empresa que eu trabalhava, para ilustrar essa questão da dificuldade na comunicação. Nos reuniu assim, numa sala, uns 20, 30 pessoas, e aí tirava um de nós e contava uma história lá fora, e depois essa pessoa tinha que chamar outra e contar a história lá fora, e o último tinha que contar a história. E a história estava totalmente deturpada. Ia se perdendo a veracidade dos fatos ali no meio da transmissão da mensagem. Mas não é esse caso. Eu posso dizer então que são palavras do próprio Senhor Jesus, que o anjo cumpriu à risca, com fidelidade. Ele proferiu as palavras, não as palavras, as primeiras palavras do Senhor Jesus ressurreto, ressuscitado. E ele disse: mas ide, diz as mulheres, dizei a seus discípulos e a Pedro. Nós sabemos, entendemos, podemos fazer isso com certa facilidade. Por que essa ênfase em mandar esse recado e colocar essa ênfase em um de seus discípulos, em Pedro? Ora, o Senhor Jesus aqui, através do anjo, ele está usando de uma, chamaríamos de redundância, porque ele diz: dizei a seus discípulos. Ora, Pedro não era um discípulo do Senhor? Então, por que ele enfatizar essa questão? Dizer a seus discípulos. Pedro está lá. É como se ele falasse: dizei a Pedro, enfatizando duas vezes. Vocês se lembram como Pedro, ele negou o Senhor daquela maneira, podemos dizer, uma maneira covarde, mas eu não deixo de ser respeitoso usando essa palavra. E quantas vezes também, muitas vezes nós temos feito a mesma coisa, negado o Senhor covardemente. E como ele, prevenido como foi, de que ele faria isso, ele confiou na própria carne, aquele homem forte, aquele sanguíneo perfeito, e ele então nega o Senhor daquela maneira tão vil, tão baixa. E depois, quando o Senhor está sendo levado para ser crucificado, um dos evangelistas diz que o Senhor dá uma olhada para ele. E o texto lá, depois que ele nega o Senhor, um dos evangelistas, Mateus, diz que saindo dali, Pedro chorou amargamente. É uma expressão muito forte. Então nós lemos, passamos por essa passagem, Pedro chorou amargamente. E pensamos que ele fez o que nós fazemos. Tem alguma coisa que nos entristece, algum problema pelo qual passamos, uma decepção, seja de qualquer ordem, e aí nós choramos. Choramos por 20 minutos, choramos por 10 minutos, choramos por meia hora. Mas esse choro, chorar amargamente, eu creio que o Espírito Santo busca colocar aqui o profundo grau de tristeza, de desespero, de desesperança, eu diria, que se apossou do coração daquele discípulo. Eu penso que ele chorou amargamente naquela sexta-feira, toda aquela tarde. Eu penso que ele chorou também amargamente toda aquela sexta-feira à noite. Ele passou chorando a noite toda. Me permita imaginar. Eu penso que foi assim que foi, como aconteceu com ele. Eu penso que sábado de manhã, se nós pudéssemos visitá-lo, ele não poderia nos atender. E se atendesse, ele estaria com os olhos bem inchados. Mas no sábado de manhã também, eu creio que ele estava chorando amargamente. E à tarde, e no sábado à noite, ele também estava chorando. E ele passou o sábado para o domingo chorando amargamente. E aí então o Senhor, na sua primeira ação, nas suas primeiras palavras, comissiona esse anjo, que não sabemos quem é, para que pudesse dizer a essas mulheres: olha, vocês podem ir, ele não está aqui. Digam aos seus discípulos e a Pedro. Oh, irmãos, que palavra! Essa simples expressão, e a Pedro, mostra-nos, revela-nos facetas desse Senhor tão maravilhoso. É como se o Senhor estivesse dizendo, especificamente para Pedro: eu tenho uma reunião marcada, agendada, lá na Galileia, e é muito importante que você vá. Eu quero que você vá. Não, por favor, não falte dessa reunião comigo. Eu vou te esperar lá, enfatizando a importância desse encontro.
Eu posso imaginar também quando Pedro, ele ouviu essas palavras ali da boca daquelas mulheres. Se coloque no lugar dele. Você não tem mais lágrimas para chorar. Você está desistindo de tudo, inclusive de você mesmo. Você sabe que do jeito seu as coisas não funcionam. Que você negou de uma maneira vil, baixa, o seu mestre, o seu Senhor, aquela pessoa que você amava tanto. E agora você está totalmente desanimado, desencorajado. Você não consegue mais dar um passo sequer. E aí, aquelas mulheres chegam todas cheias de alegria, são portadoras de boas novas, e elas dizem: Pedro, elas dizem: Bruno, o Senhor Jesus ressuscitou, e Ele disse para você, disse também para vocês, para não ficarem com ciúme, e eu vou chegar lá daqui um pouquinho, mas ele mandou dizer claramente para você, que ele está indo e ele espera encontrá-lo lá. Imagina essas palavras, como encher o coração daquele discípulo querido. Ele não mandou esse recado especificamente para João, que era o apóstolo, o discípulo amado. Ele poderia mandar para qualquer outro, mas ele sabia a angústia que tinha se apossado do coração daquele discípulo. Era preciso restaurá-lo. O momento era um momento periclitante, perigoso. Ali poderia talvez tomar um caminho diferente daquilo que o Senhor tinha para ele. Então, essas mulheres vão e encontram esse Pedro, graças a Deus, ainda com os 11 ali, perseverando, mas com o coração cheio de tristeza. E podem encher agora o coração dele de alegria com essas palavras do Senhor. Então, essa expressão, esse desejo de restaurar esse discípulo amado, abre-nos 3 facetas desse Senhor maravilhoso. É isso que, se tivermos tempo, que eu vou compartilhar com você. Que mostra quem esse Senhor realmente é ao fazer isso aqui que ele fez. Se preocupar especificamente com esse discípulo caído, com esse discípulo que tinha acabado de negá-lo, com esse discípulo agora que talvez está sem esperança, que está chorando amargamente. Porque o que o Senhor fez com ele é exatamente o que o Senhor faz conosco. É isso que ele tem feito. Então poderíamos dizer que o primeiro aspecto que revela mais do caráter amoroso desse Senhor é que ele, o Senhor Jesus, é cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. Abra comigo no Salmo 103. Salmos 103. Salmo 103. Versículos 8 a 10. Salmo 103, versículos 8 a 10. O Senhor é misericordioso e compassivo. Ele é paciente ou longânimo e assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Maravilhoso salmo que fala do nosso Senhor. Numa outra tradução, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor, não repreende sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Essa é uma característica do misericordioso. Ressentimento. Você sabe o que significa essa palavra ressentimento? Ressentimento significa mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. É um ódio não expresso. O que é mágoa? Mágoa é uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante e de ofensa por parte de outrem. A mágoa pode durar numa pessoa até para sempre. Vemos que o Senhor Jesus, humanamente falando, ele tinha todas as razões para ficar ressentido. Você não ficaria? Eu creio que eu ficaria. Aliás, aquela pessoa que você devotou a sua vida, o seu cuidado, o seu amor, os seus recursos, o seu tempo, aquela pessoa que você confiou o seu coração, abriu o seu coração àquela pessoa, e agora essa pessoa, de uma maneira
tão infeliz, essa pessoa te trai dessa maneira. Claro, humanamente falando, ele tinha os seus motivos para ficar ressentido. Você já ficou ressentido com alguém? Esse é um sentimento humano terrível, que nos ronda vez após vez. Como os homens têm essa facilidade de se ressentirem. Como nós nos ressentimos com facilidade. Aqui, basta, eu vou ler para você o significado de ressentimento. É a mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu, um ódio não expresso. Nós, e mesmo como povo de Deus, às vezes guardamos uma mágoa, um ressentimento de uma pessoa lá da nossa infância, da nossa mocidade, um cônjuge, uma esposa, a mágoa de um filho, a mágoa de um amigo que nos decepcionou, a mágoa de um parente que fez alguma coisa errada. E guardamos isso. E prestem bem atenção no que diz acerca da definição da mágoa. É uma sensação que pode durar para sempre. E ficamos cativos. Então, toda vez, humanamente falando, claro, que o nome de Pedro fosse citado perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus poderia imediatamente falar, aquele lá, aquele. Não é assim? O irmão fulano de tal, o fulano de tal, aquele, misericordioso. O misericordioso não se ressente do mal. O Senhor Jesus passou por cima disso. Irmão, você é maravilhoso demais, não é? O Senhor Jesus, na primeira oportunidade que tem, diz ao anjo, olha, diga essas palavras. Diz para as mulheres dizerem aos meus discípulos e a Pedro que eu estou indo para Galiléia e eu espero vê-lo lá. Ernie Ryle, várias vezes, já nos deu a definição do que é misericórdia. Ele diz que misericórdia é quando o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. E graça é quando Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Pedro poderia receber muitas coisas da parte do Senhor, mas ele recebeu misericórdia, ele recebeu perdão, ele recebeu amor, ele recebeu compreensão. Nenhuma palavra de repreensão é dita, nada, absolutamente nada, que lembrasse a queda daquele servo de Deus. Nada. Dizei a seus discípulos e a Pedro que eu tenho uma reunião marcada e ele é o meu convidado e eu espero muito encontrá-lo lá, cheio de misericórdia, como o nosso Senhor é cheio de misericórdia. Glória a Deus por isso. O nosso Senhor também, Ele é um Deus de recomeços, porque ali poderia ser o fim trágico de uma amizade notável. Ali, o Salvador do mundo, e Pedro, claro, irmãos, eu estou enfatizando aspectos humanos, mas ali poderia acontecer com eles o que acontece conosco sempre. Relacionamentos quebrados que nunca mais são reatados. Poderia ali ser o fim de uma bela amizade entre aquele rude pescador que amava tanto o Senhor e aquele carpinteiro de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Poderia. Mas isso não aconteceu porque o nosso Senhor, irmãos, o nosso Senhor é um Deus de recomeços. Ele nunca desiste de nós. E aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso não é reconfortante para nós? Isso não toca o seu coração? Isso não enche o seu coração de alegria nessa manhã? Saber que tem um que nos ama de tal maneira que Ele nunca vai desistir de nós. E não importa o que fizermos, se nós cairmos, se nós falharmos, Ele sempre estará ali para estender a sua mão e dizer, levanta, vamos recomeçar, vamos continuar na jornada. Isso não é maravilhoso? Eu espero que isso toque seu coração nessa manhã, saber que Ele é um Deus de recomeço. Se há alguma coisa na sua vida, alguma tristeza profunda, algo que tem feito você ficar detido ou detida no meio do caminho, saiba nessa manhã, Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é um Deus de recomeço. Ele fez
daquela tragédia na vida do seu discípulo querido. Ele fez algo belo, ele deu a ele uma nova oportunidade. Esse homem, e eu creio que talvez, movido por essas palavras que ele ouviu dessas mulheres, olha, o anjo disse, dizei a seus discípulos, e a Pedro citou o seu nome. Talvez isso explique a intrepidez de Pedro, a coragem desse homem, um gigante espiritual, ali em Atos capítulo 2 e capítulo 4, nos seus dois discursos. Ele levanta com uma ousadia, e aquele que negou o Senhor Jesus diante de uma criada, agora ele o confessa diante de milhares. É como aquele pescador que joga a sua rede, aí ele arrastou quase 3.000, e ali, logo em seguida, no capítulo 4, diz que ele prega de novo, e aí o número dos convertidos subiu a quase 5.000. Essa palavra, esse recomeço, essa nova oportunidade que o Senhor lhe deu, certamente o inspirou por toda a sua vida. Talvez isso explique, se for verdade, a tradição é uma tradição. E se for verdade, talvez isso explique por que no final da sua vida, quando resolveram crucificá-lo, segundo a tradição ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Se querem me crucificar, não me crucifiquem da maneira dele, me crucifiquem de cabeça para baixo. Ele é um Deus de recomeço. Eu tenho um tio, e quero contar uma história para você, que vai exemplificar bem essa questão dele ser um Deus de recomeço. E talvez, se você estiver passando alguma dificuldade, isso possa te ajudar. Eu tenho um tio, dia 2 de junho ele fará 87 anos. Ele é pastor da Igreja Quadrangular. É um tio muito querido, muito querido. Ele ama o Senhor. E há muitos anos atrás ele me contou essa história. Ele disse que um dia pediu a tia, que fizesse um macarrão. Ela é uma exímia cozinheira, que fizesse um macarrão. Ele disse, bem, faz aquela comida para mim, que você sabe fazer, eu tenho vontade de comer aquela comida. Ela disse, pode ficar aí no sofá, eu vou fazer sua comida. E diz ele que quando terminou, ela o chamou, disse, Natal, pode vir. Ele chegou, abriu a tampa e aspirou o cheiro daquela comida e disse, ah, Senhor, manda um anjo para comer comigo essa comida. E ele disse que imediatamente a campainha do portão dele tocou. Ele atendeu, era um mendigo. Pediu, o senhor tem aí um prato de comida para me dar? Ele falou, eu estou indo aí. Aí chegou, o mendigo estendeu a vasilhinha dele e disse, o senhor pode colocar a comida aqui para mim? Ele pegou a vasilha e disse, claro, eu vou pegar a comida para você. E entrou, a esposa perguntou, o que foi? Ele disse, um mendigo lá pedindo comida. Coloca aí na vasilha dele e enche para ele. Eu vou, mas você pediu um anjo? Ele mandou um mendigo? Mas se eu me lembro bem, você falou aqui agora, mande um anjo para comer comigo. Não é para dar a comida para o anjo, é para comer comigo. Você tem que comer com ele. E aí o tio foi lá e falou, entra, vem comer comigo. E com muito custo ele entrou até na garagem, ele estava muito sujo, barbudo, de chinelo, muito transtornado, muito aspecto feroz. Aí o tio falou, vem sentar na mesa comigo. Ele falou, não posso, mesmo que eu não tomo banho. Aí meu tio falou, nós dois somos da mesma altura, você vai tomar um banho então aqui em casa. E você vai vestir minhas roupas para você sentar na mesa comigo, já que você não quer sentar assim. Você aceita? Aceito. Meu tio pegou tesoura, prestou barbas, shampoo, e falou, fica o tempo que você quiser. E ele ficou muito tempo naquele banheiro tomando banho. E quando ele saiu, a barba feita, a roupa, o sapato, o cabelo arrumado. E o Espírito Santo disse, esse homem é seu irmão. E eles se sentaram na mesa, comeram. Aí meu tio perguntou para ele, disse, meu irmão, você é meu irmão em Cristo. O que aconteceu com a sua vida? Você é crente, não é? Eu disse, eu sou crente sim. Há uns anos atrás, lá onde eu me reúno, lá eu me apaixonei por uma moça e marcamos o casamento. E no dia do casamento ela fugiu. Uma irmã, ela não quis mais casar comigo. E eu culpei a Deus e me tornei um andarilho. E meu tio compartilhou com ele. E por causa daquela palavra, do amor que meu tio expressou, ele voltou para a terra dele. Anos depois, o meu tio estava num encontro de pastores, ali em Uberlândia, onde ele mora. Ele me contou isso com a minha tia.
E diz ele que de repente escutou alguém gritando: Irmão Natal, irmão Natal, irmão Natal. E ele olhou e veio aquele homem, correu e deu um abraço nele e ficava abraçando. E disse: o senhor não se lembra de mim? Não, eu não me lembro de você. Ele falou: peraí um pouquinho. E disse: meu amor, vem aqui, vem aqui. E veio uma jovem com um filhinho no colo. E ele chegou e disse: meu amor, este é o homem que Deus usou para me dar uma segunda chance, para me dar uma oportunidade. Este é o homem que Deus usou para que eu tivesse um novo recomeço. Aí o tio lembrou dele e ele disse: eu voltei como eu te prometi. Eu me reconciliei com Deus e com os irmãos. E olha, minha esposa não é bonita? Olha o filho que nós temos. Irmãos, ele é um Deus de recomeço. Ele é tão maravilhoso. Você se lembra ali em João capítulo 8, aquela cena tocante entre o Senhor Jesus e aquela mulher adúltera? Os escribas e fariseus trazem aquela mulher pega, apanhada em flagrante adultério. E aí chegam e fazem aquela pergunta para o Senhor: mestre, já colocam um veredito, né? Pegamos em flagrante adultério. Quantos dias que eles não estavam de tocaia para pegar aquela mulher? E aí fala: e agora? A lei manda apedrejar. E aí? Eles já estão com os bolsos tudo cheios de pedra. E é interessante que o Senhor diz que ele se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Irmãos, eu fico pensando, eu gostaria muito de saber o que ele escrevia ali com o dedo. Ele escrevia com o dedo. Tem algumas conjecturas, mas eu não vou entrar nesse campo. Ele escrevia com o dedo. Ele nem deu conversa, nem papo. Não rendeu conversa. Aí eles insistem. E aí? E aí? Aí, a Bíblia diz que ele se levantou. Não é maravilhoso? Parece esses desenhos animados, né? Esses gigantes assim que de repente vai levantando, e ele cresce. E a visão que eu tenho dele é um Senhor enorme, acima de tudo e de todos. E aquela voz, como se ela vem lá do céu, porque ele é muito grande, ele está em pé. E ele diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ele agacha e continua escrevendo. E aí depois ele olha ao redor, não tem nenhum, foram todos embora. E ele se levanta. E aí tem aquela conversa curta, mas tão inspiradora, que mostra que ele é um Deus de recomeço. Ele disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela, de uma maneira sucinta, disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem tão pouco eu te condeno. E ele tinha todo, como tem todo o direito de condenar, ele tinha, como tem o direito de nos condenar, mas ele não a condenou, nem eu te condeno. E agora, o Deus dos recomeços diz para ela: vai e não peques mais. Agora você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Não precisa mais viver nessa vida de pecado. Vai, agora tem um relacionamento comigo. Acerte a sua vida comigo, com os homens. Vai e não peques mais. Ele é um Deus de recomeço. Se você está detido nessa manhã, saiba que essa palavra é para você. Ele deseja que você recomece e prossiga em direção ao alvo. E por fim, ele é um Deus, um Senhor cheio de amor. O salmo que nós lemos, o Salmo 103, versículo 8, diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor. Eu quero corrigir. Ele não é apenas um Deus de amor, mas ele é um Deus cheio de amor. Se o Espírito Santo tivesse colocado que ele é um Deus de amor, já estaria muito bom, não é? Porque alguém receber da parte do Espírito Santo essa característica, esse título, esse breve título, que ele é cheio de amor, que ele é um Deus de amor, já estaria muito bom. Se eu disser: o Antoniel é um irmão que tem amor, tá bom? Todos nós, de alguma maneira ou de outra, temos amor. Tenho amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos irmãos, pelo Senhor, várias coisas. Mas se eu disser: o irmão Antoniel é um irmão cheio de amor. E é isso que o nosso Senhor Jesus é. Ele é cheio de amor.
Em João capítulo 13, você lembra das palavras ali que são ditas pelo Espírito Santo acerca do Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, é isso que ele fez com Pedro, é isso que ele fará conosco. Ele amou aquele homem pecador, aquele homem titubeante, que ora estava aqui, ora estava por cima, ora estava por baixo. Uma hora queria tirar a espada e outra hora estava com medo de morrer. Essa não é a nossa história. E ele amou aquele homem até ao fim. Poderia deixá-lo ali, no seu desespero, no seu remorso, sendo corroído dia a dia por aquele ato mau que ele fez. Mas não é assim com o nosso Senhor. Ele é cheio de amor. Há um irmão chamado Philip Doddridge, que ele traduziu aquele texto ali de Hebreus, capítulo 13, onde o Senhor é traduzido, que é dito assim na minha tradução, para ser mais exato, diz assim, no capítulo 13, não precisam abrir, irmãos, já estamos terminando, onde diz assim, palavras atribuídas ao Senhor: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu vou ler para você a tradução que esse estudioso da palavra de Deus do passado, Philip Doddridge, fez desse versículo de acordo com o original. Na verdade, isso aqui está muito próximo do que aquilo que o Espírito Santo quis colocar. Disse assim: não irei te deixar. Eu nunca te abandonarei. Isso não é maravilhoso? Ele é um Senhor cheio de amor. Por que estamos aqui nessa manhã? Por causa da sua misericórdia. Por que estamos aqui nessa manhã? Porque Ele é um Senhor de recomeços. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O nosso fim era uma perdição eterna. Mas Ele veio, Ele nos salvou, Ele nos levantou. Como o Salmo 113 diz, Ele levanta do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Maravilhoso. Por que estamos aqui? Por causa desse amor maravilhoso, conforme as palavras daquele irmão do passado, George Matheson. Ele disse assim, ele compôs um poema conhecido por alguns, e no seu poema ele diz assim: amor que não me largas nunca. Minha alma achou descanso em ti. A vida que ganhei te entrego, para que em mim o seu fluir mais rico possa ser. Ó gozo que me buscas. Ó gozo que na dor me buscas. Não posso me fechar a ti. Na chuva, ao ver um arco-íris, sei que a promessa cumprirás e que o pranto vai sumir. Ó irmãos, não tem ninguém como Ele, tão cheio de misericórdia, que nos dá sempre uma nova oportunidade para segui-lo, amá-lo e servi-lo. E um Deus, um Senhor maravilhoso que nos ama com um amor eterno. Aqui estão os elementos, daqui a pouquinho vamos participar. O seu corpo, o seu sangue. Que maior amor pode ser demonstrado nessa manhã por aquele que nos deu a sua própria vida, que nos buscou no império de trevas, como diz Colossenses 1,13, que Ele nos libertou do império de trevas e nós agora fomos transportados para o seu reino. Maravilhoso isso. Vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo, vamos dar a Ele todas as ações de graça, louvor, porque Ele é digno. Te bendizemos, amado Senhor, por aquilo que o Senhor fez na vida do teu discípulo, conforme registrado na tua santa palavra. Pois aquilo que o Senhor fez a ele é exatamente isso que o Senhor faz e tem feito conosco. Te louvamos porque o Senhor é cheio de misericórdia e o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. Te louvamos porque o Senhor sempre tem nos dado uma oportunidade de recomeçarmos o nosso caminhar com o Senhor. E te louvamos porque o Senhor é cheio de amor. Se o Senhor nos ama tanto, Senhor, nessa manhã dizemos que amamos tanto o Senhor também. O Senhor é o amado da nossa alma. Te bendizemos por toda a tua bondade para conosco. Louvado e exaltado seja o teu nome. Amém.